Olá, investidores, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais um Quero Ser Trader no ar. E nesse vídeo eu quero abordar com vocês a questão psicológica, ou seja, a psicologia do trader. Uma das coisas que acontece muito, né, é você acabar envolvendo muito mais o achismo do que o próprio gráfico está te mostrando. E naturalmente, nos dias onde o mercado não tem uma tendência bem definida, ou muitas vezes ele está com muito ruído e o fluxo acaba mudando muito rapidamente de direção em uma tendência de baixa para alta ou de alta para baixa, esses dias você tende a ter mais dificuldade, porque como você chega com um viés para o mercado, ou seja, numa expectativa de queda, numa expectativa de alta, virar a chave, mudar o operacional de venda para compra ou de compra para venda acaba sendo um processo muito difícil. E esse é um dos grandes erros psicológicos que acabam acontecendo com muita frequência. A maioria deles também é por conta de notícias, de você olhar as variações dos mercados lá fora, né, Dow Jones Futuro, SP500 Futuro, ou de repente até mesmo tentando interpretar uma notícia sem ter uma boa bagagem de análise fundamentalista. Então esses são erros que eu acabo observando que o mercado acaba, enfim, deixando essa dificuldade para o trader, e o trader tenta interpretar e não faz muito sentido. O objetivo de utilizar a análise técnica é exatamente o seguinte: entender que tudo está descontado e que o mercado vai para onde ele deseja ir, e a gente precisa, com imparcialidade, tentar pegar carona com esse movimento. Ou seja, se o mercado quer subir, nós precisamos encontrar possíveis pontos de compra, entendendo que essa força momentânea é o que vai trazer resultados satisfatórios, estando a favor dessa força momentânea. E são os topos e fundos que nos ajudam a detectar isso. E aí vem uma das dificuldades que o trader pode ter, que é quando o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, ele vai e rompe o topo. Nesse momento, é natural que você, em algum trade vendido, acabe tomando stop. É natural, porque você, num primeiro momento, vai acreditar na tendência primária. Como o mercado ainda está num processo de mudança de comportamento e ele não te deixa um aviso prévio, como por exemplo uma falha de fundo, essa é uma operação mais difícil e que muitas vezes acaba acionando stop, seja você um trader iniciante, intermediário ou até mesmo já muito mais avançado com o tempo de mercado. São os dias que eu inclusive tenho mais dificuldade. Mas ainda assim, aqui vai uma segunda dica. Quando o mercado quebra uma linha de tendência, quando o mercado rompe um topo anterior de uma tendência de baixa, ele já está te dando avisos prévios de que aquela tendência de baixa pode estar mudando. Logo, há uma menor probabilidade do mercado não mais fazer um novo fundo, abrindo espaço então para uma possível e futura reversão de tendência. Esse sinal é a hora da virada de chave. A partir de então, você precisa mudar a psicologia que estava mais para as operações de venda e começar a entender que podem surgir futuras operações de compra. Percebam então que foi utilizado o próprio diagnóstico do preço, que vinha trabalhando em topos e fundos descendentes com pressão vendedora, e agora, uma vez consegue quebrar as premissas da tendência de baixa, rompendo linha de tendência, médias móveis, retrações e talvez muitas vezes até o topo anterior. Esse é o aviso prévio de que a onda 1 está surgindo. Se nesse momento você já não começar a se preparar para as falhas de fundo, dificilmente você vai conseguir interpretar as reversões de tendência em tempo, dificultando então o seu entendimento gráfico e a sua performance, claro, financeiramente falando. Observação muito importante aqui também, né? Eu acho que isso acaba acontecendo quando você vem com esse viés que eu falei exatamente no início do vídeo. E esse viés não pode acontecer, né? Você precisa seguir momento a momento o fluxo e a tendência que o gráfico está te mostrando. Uma das grandes dificuldades psicológicas que os traders têm é de acreditar no objetivo, no alvo final da operação. E isso acaba dificultando na relação risco-ganho o resultado final de cada operação. Ou seja, você acaba muitas vezes fazendo o trade do milhão, mas se contentando com ficar com o tostão. Isso está bem atrelado ao tamanho de mão que você está operando e principalmente se esse capital que você está arriscando, ele realmente é um capital de risco. Ou seja, muitas pessoas acabam vindo para o mercado de renda variável, entrando no day trade, mas fazendo um aporte de um capital que talvez vá fazer diferença no curto e médio prazo para você. Ou seja, você já carrega uma dificuldade psicológica pelo fato de não poder perder
parte representativa daquele capital. Em um mercado de risco, assumir risco nas operações tem que ser algo leviano, tem que ser algo tranquilo psicologicamente falando, para que esse medo então do trade não evoluir até o alvo voltar e acabar estopando não exista, mantendo então o psicológico 100% focado naquilo que você acredita, que é o setup, o ponto que você usou para tomar a decisão e o possível alvo. Uma outra questão que influencia muito nessa questão de carregar posições por um tempo maior, buscando objetivos mais longos, é a experiência de já ter passado por operações que você tinha um alvo de 1.000 pontos, por exemplo, o mercado andou 800 pontos, você não zerou porque ficou acreditando nos 1.000, ele voltou e acabou estopando e você saiu no prejuízo. E para isso vai uma dica importantíssima também nesse vídeo que vai ajudar você a diminuir esse tipo de problema no operacional, esse tipo de dificuldade. Em uma operação que tem 1.000 pontos de alvo, qual é a probabilidade de você pegar cravados os 1.000 pontos? É uma probabilidade menor, a não ser que o mercado esteja realmente com uma liquidez muito boa, num dia muito volátil, num dia onde ele acaba se locomovendo bastante. Então esse tende a ser um dia mais fácil, abre aspas, para surfar tendências maiores. Porém isso a gente sabe que não acontece na maior parte do tempo. O que é natural o mercado fazer é ele oscilar ali aproximadamente 1%, 1,5%, a partir de então já começam a ser movimentos mais atípicos e que dependem de uma agenda muito mais cheia, com muito mais notícias para influenciar o mercado a ter um comportamento acima da média, vamos dizer assim. Então tudo aquilo que está dentro da média, você deve tentar calcular parte representativa desse alvo e tentar fazer a sua meta financeira, extrair valor daquele movimento. Ou seja, se tem 1.000 pontos de alvo, por que não montar uma estratégia onde você consiga bater a sua meta buscando 700 pontos de alvo nesse movimento todo? Se depois ele andar aos 1.000, não tem problema nenhum, mas você está trazendo a probabilidade a seu favor. Qual que é a chance agora de 1.000 pontos você pegar 700, de você pegar 500? Perceba, você está colocando muito mais a probabilidade a seu favor do que de tentar acertar o olho do mosquito e ficar com a probabilidade menor, né, de pegar os 1.000 pontos cheios. Então essa é uma dica importante. Sempre que a gente detectar um alvo grande, fracione esse alvo, né, e tente buscar uma variação mais prudente, vamos dizer assim, mais palpável. É fundamental também, principalmente para o day trade. No scalping propriamente dito, a dificuldade psicológica que a grande maioria tem é a paciência, a falta de paciência para esperar o ponto. Como são operações rápidas, o psicológico acaba entrando em campo e entendendo que o tempo todo você tem que estar fazendo operações rápidas. Só que aí muitas vezes você acaba entrando em pontos que não são tão bons, ou seja, em operações que não são tão nobres. E aí também vai algumas dicas. Você pode criar um checklist onde antes de você fazer as suas entradas, você valide cada uma dessas informações. Por exemplo, é um rompimento de um suporte importante ou uma resistência importante? Se a resposta for não, isso já é um ponto negativo para essa operação. Essa operação está sendo rompida, né, mínima do dia ou máxima do dia? Se for, opa, esse é um ponto positivo. Mas se não for perda de mínima do dia ou máxima do dia, as acelerações nem sempre são tão boas para scalp. Então já é mais um ponto negativo. É uma quebra de linha de tendência? É um trade a favor do fluxo do dia, a favor da tendência primária? Tudo isso você pode utilizar como pontos importantes para validar se essa operação ela é nobre ou não. E sempre que a gente conseguir validar pelo menos essas informações, esse scalping tende a ser um scalp nobre, com maior probabilidade de acerto. E essa dificuldade de esperar esses pontos só acontece quando você não tem um checklist, quando você não tem objetividade no seu operacional, no sentido de quais são as premissas que eu busco, as características que eu busco numa operação bonita. Precisa ter trade a favor da tendência, precisa ser rompimento de máxima mínima, suportes importantes ou resistências importantes. Se você conseguir matar essas informações e perceber que o mercado está num dia de volume bom, com acelerações, os seus scalpings vão funcionar muito melhor, tá ok? E aí, para fechar esse vídeo, né, eu acho que o tamanho de mão, o gerenciamento de risco, é outro aspecto que acaba gerando muito problema psicológico. Quem opera com uma mão muito grande tem sempre uma pressão maior. Então crie um mecanismo onde você se posicione sempre com um risco mais confortável, desenvolva um equilíbrio no tamanho de mão
para as operações que você faz de scalping e também as operações que você faz de correção nas linhas de tendência. Trabalhe com uma mão mais padronizada, para que você, quando acerte sempre com a mesma mão, mas quando erre, também erre com a mesma mão. Dessa forma, o gerenciamento de risco fica muito mais favorável. Acontece muito isso, né? Toma um stop com 50 contratos e a hora que acerta, acerta com 10. Poxa, mas há uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande entre 10 e 50 contratos. Então, a dica é padronize, tenha o mesmo risco para a operação de rompimento no scalping e tenha o mesmo risco financeiro nas operações que você faz de correção com stop mais longo. Então essas são as dicas desse vídeo. Espero que te ajude aí um pouco mais nos filtros operacionais a evitar principalmente essa questão psicológica que acaba entrando muito em campo. Eu costumo dizer que 80% do sucesso de um trader é exatamente a questão psicológica, como você administra as situações que a gente enfrenta ao longo do dia, que são diversas: consolidação, falta de tendência e falta de volume muitas vezes. Isso dificulta bastante o operacional. Desejo a todos vocês bons investimentos, bons trades e nos encontramos na próxima videoaula.